Bom dia, moçada. Vamos dar continuidade à nossa aula, a nossa segunda aula hoje do curso livre direcionado a programa de pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos. Na primeira aula, a gente falou mais sobre fundamentos e conceitos sobre o que é planta medicinal, o que é uma droga vegetal, diferenciar de uma droga in natura, de uma planta in natura. Falamos de biomarcadores, as estratégias que podem ser feitas, né, com plantas medicinais em busca do desenvolvimento de um fitoterápico ou de um fitofármaco, certo? Então, depois eu passei um estudo dirigido para vocês, perguntando sobre todos esses conceitos para saber se vocês entenderam direitinho. Mais para frente, eu vou ler esse estudo dirigido e comentar com vocês aqui as respostas, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre cultivo, colheita e processamento de plantas medicinais. Primeiro a gente falou sobre fitoterápicos, a gente falou um pouco sobre legislação, como desenvolver um fitoterápico ou um fitofármaco, tá certo? Que tipos de testes podem ser feitos. E durante o desenvolvimento do fitoterápico, eu falei para vocês sobre cultivo, que o cultivo deve ser padronizado. Então eu vou dar uma ênfase aqui sobre cultivo de plantas medicinais, assim como colheita, plantio, critérios que devem ser adotados, que devem ser analisados a fim de se obter uma droga vegetal de alta qualidade, resultando, consequentemente, em fitoterápicos também de qualidade, com eficácia e segurança, tá certo? Então, a produção de drogas vegetais, ela pode empregar tanto vegetais silvestres ou espontâneos, ou vegetais cultivados, certo? Então, os vegetais silvestres ou espontâneos, normalmente eles têm uma qualidade pior em relação aos vegetais cultivados, que a gente costuma dizer que são vegetais domesticados, espécies domesticadas, certo? Por que domesticada? Porque a gente consegue controlar critérios ou variáveis de plantio, de irrigação, de fotoperíodo, até de umidade. E esses controles, né, a gente pode controlar pragas também, adubo, irrigação. E essas variáveis, quando controladas, quando bem dominadas, elas podem gerar, consequentemente, aí, drogas vegetais mais eficazes, de maior qualidade. Por que de maior qualidade? Porque todos esses critérios que eu vou falar para vocês, eu vou falar um por um aqui durante a aula, todos esses critérios, quando bem adotados, eles vão resultar em drogas vegetais com a maior quantidade de princípio ativo, com a maior quantidade de biomarcadores. Lembrando aqui que biomarcadores são aqueles compostos, aqueles componentes químicos, majoritários ou não, que têm relação, geralmente majoritários, e que têm relação com a função terapêutica daquela espécie vegetal que está sendo utilizada. Certo? Então, aconselha-se, quando você for desenvolver um fitoterápico, aconselha-se você utilizar drogas vegetais oriundas de uma espécie que foi domesticada e teve parâmetros de cultivo totalmente controlados. Tá certo? Por quê? Porque um vegetal silvestre, um vegetal espontâneo que você extrai, né, que você obtém através do extrativismo, vai ser um vegetal que você não sabe, não tem a menor ideia do que aconteceu com esse vegetal. Não sabe se ele foi predado, não sabe que tipo de irrigação ele recebeu, se passou por períodos de seca, se passou por períodos de inundação, se foi predado, se ele estava em uma área onde ele recebia uma grande quantidade de radiação ou não, tá certo? Então tudo isso fica na curiosidade da pessoa que vai extrair e utilizar aquela droga como matéria-prima para um fitoterápico. Então é preferível que você conserve, que você domine os parâmetros relacionados a um cultivo em busca de obter aí uma droga vegetal de maior qualidade. Então, as drogas vegetais silvestres quase sempre possuem qualidade inferior às cultivadas em relação à produção dos seus princípios ativos, de seus biomarcadores,
E as plantas cultivadas, elas são melhoradas, elas podem ser melhoradas, apresentando maior produção de princípios ativos e uma maior resistência a condições climáticas adversas e a pragas. Certo? Então, como é que a gente consegue melhorar a qualidade da droga vegetal? Controlando essas variáveis, irrigação, solo, fotoperíodo, etc., utilizando defensores agrícolas naturais, né, que podem também controlar as pragas. Eu vou falar sobre isso também mais para frente. Você pode fazer também um melhoramento genético. Você pode fazer clones, identificar qual é a planta que mais produz princípios ativos com maior concentração e aí fazer clones desta espécie. Tá certo? Também vou falar mais na frente aí como é que você faz esse tipo de clonagem. Então, o melhoramento ele pode estar ligado a condições exteriores, condições ambientais ou condições intrínsecas, como critérios genéticos ligados ao DNA, o código genético da espécie. Então, diversos fatores eles devem ser considerados no cultivo de plantas medicinais, pois eles influenciam na sua composição química. Vou falar também no decorrer da aula parâmetro por parâmetro e a sua relação desses parâmetros, né, com produção de princípios ativos. Inúmeros fatores também influenciam sobre o conteúdo de princípios ativos de uma droga durante a sua cultura, e esses fatores podem ser divididos em extrínsecos e intrínsecos, certo? Entre os fatores extrínsecos, ou seja, os que não estão ligados à genética, ele pode ser dividido em dois: critérios climáticos, fatores climáticos e fatores edáficos, ou a gente pode chamar também de fatores, anotar aqui, fatores edáfico-climáticos. Fatores edáficos ligados ao solo e climáticos ligados ao clima, como por exemplo, umidade relativa, certo? Fotoperíodo, certo? Intensidade da radiação solar. Vou falar tudo isso mais detalhadamente para frente aí. Temperatura também. Certo? Então, os fatores climáticos basicamente estão relacionados ao clima, como umidade relativa, fotoperíodo, intensidade da radiação solar e a temperatura média. Fatores edáficos, que são ligados ao solo, né? Eles podem estar relacionados à estrutura física do solo, se ele é um solo arenoso, se é um solo argiloso, certo? Se ele é um solo poroso, né? Se ele é arenoso, ele é argiloso. Isso vai fazer com que o tipo de vegetação de solo arenoso ou argiloso seja seletivo. O tipo de espécie, o tipo de solo, ele vai selecionar o tipo de espécie que vai ser cultivada nesse tipo de solo, arenoso ou argiloso. Né? Arejamento, será que o tipo de solo provoca uma boa aeração? O solo tem que ser aerado para a planta que você quer cultivar ou não? Os nutrientes minerais do solo, né? Tem potássio? Será que tem sódio, silício? Né? O pH do solo também influencia muito na absorção de nutrientes e, consequentemente, na produção de metabólitos secundários. Micro-organismos. Será que no solo existem micro-organismos capazes de fixar determinados nutrientes? Então a gente tem que avaliar tudo isso quando a gente quer obter o maior rendimento possível de princípios ativos ou de biomarcadores da nossa espécie vegetal e, consequentemente, da nossa droga vegetal e produção de matéria-prima que será introduzida no desenvolvimento, no produto final, que é
ou fitoterápico. Então vamos começar com fatores climáticos, tá? A temperatura é originária da radiação solar e influencia na umidade relativa do ar e no solo, ou seja, está tudo relacionado, os fatores climáticos. Temperatura está relacionado com intensidade da radiação, umidade relativa do ar, né, e do solo. Então, produtos termoláveis, produtos voláteis como óleos essenciais, eles são melhor produzidos em regiões frias e de grandes altitudes. Então, se você pretende utilizar um óleo essencial como matéria-prima vegetal para produzir o seu fitoterápico, então você deve saber que a sua planta ela deve ser cultivada de preferência em regiões frias e de grandes altitudes, porque em regiões quentes, o óleo essencial, pelo fato de ser termolábil, ele evapora com mais facilidade, certo? Outra coisa, você tem que saber também o período ideal da colheita da sua planta para obter uma maior eficiência na extração do óleo essencial. A gente sabe que durante o dia a temperatura é mais alta, logo os óleos essenciais, eles, como são termoláveis e voláteis, eles evaporam com maior facilidade. Porém, à noite, o óleo é produzido e é acumulado com mais facilidade. Então, qual seria a melhor época de colheita, o melhor horário de colheita da planta para você obter o óleo essencial com maior rendimento? Logo depois terminar a madrugada, no início da manhã, você faz a sua coleta, certo? Porque durante a noite houve a produção do óleo essencial, não estava muito quente, o calor não conseguiu evaporar com tanta facilidade assim os óleos essenciais que estavam ali nas folhas, né? E aí de manhã, logo no início da manhã, você faz aí a sua coleta, sua colheita, em busca de obter a extração do óleo essencial com maior rendimento. É apenas um exemplo de correlação entre hora de colheita e rendimento de metabólitos secundários, como no caso aí dos óleos essenciais. O traga-canto, que é o Astragalus gumifer, quando cultivado em países frios, ele não produz os princípios ativos que o faz importante em farmácia, né? O Astragalus gumifer, ela é uma planta leguminosa da qual se extrai uma goma branca com o nome de traga-canto e é muito utilizado como espessante e como estabilizante na indústria farmacêutica. Certo? Então a goma ela é extraída do caule e utilizada em produtos cosméticos e também em produtos alimentícios, né, em confeitaria. Então, o que a gente tira disso? Que o traga-canto ele é melhor produzido em lugares de clima quente. Já quando você quer obter óleos essenciais, melhor em regiões frias e de grandes altitudes. Então esses critérios edáfico-climáticos eles são importantes para você saber onde plantar a sua espécie ou que tipo de espécie você pode plantar na sua região a fim de obter uma droga vegetal de alto padrão, de alta qualidade. Então, quanto mais luz ou radiação uma planta receber, mais biomassa ela irá produzir, pois fará mais fotossíntese e produzirá, consequentemente, mais metabólitos. Esses metabólitos aí podem ser secundários ou primários, certo? Porque a planta, muitas vezes a planta, quando ela está numa situação de clima não adverso, né, quando tem muita radiação solar, o solo é propício, tem muita irrigação, não existe um período de seca, ela vai produzir mais biomassa do que metabólitos secundários. Geralmente os metabólitos secundários são produzidos para defesa, para sobrevivência ou para algum fim ecológico, né? Alguma função ecológica aí, uma função de sobrevivência, seja para polinização, seja para reprodução, para inibir ataque de predadores, tá certo? Então essa afirmativa aí, ela é um pouco contraditória.
Quando a planta não está em um cenário adverso, ela pode produzir muita fotossíntese sim, ela produzirá metabólitos primários, produzirá biomassa, mas não necessariamente vai produzir metabólitos secundários, tá certo? Então isso vai depender de planta para planta. Basicamente, a planta ela consegue reconfigurar o seu metabolismo em cenários adversos, onde ela precisa sobreviver. Ela não vai se preocupar em produzir biomassa, tá certo? Quando ela precisa mais sobreviver do que produzir biomassa, ela reconfigura o seu metabolismo, tá certo? E aí passa a produzir os seus metabólitos secundários com maior concentração até, tá certo? Alguns componentes, alguns fármacos. Uma vez eu participei de uma palestra onde um professor da UFRJ ele tinha extraído metabólitos secundários de uma planta que ele tinha extraído da mata, ou seja, ele obteve essa espécie através do extrativismo, ele não domesticou a espécie. E aí, um princípio ativo que ele isolou proporcionou uma atividade farmacológica interessante, sendo que ele precisava de mais quantidade daquele metabólito secundário para dar continuidade aos seus estudos farmacológicos. E o que é que ele fez? Ele foi domesticar a sua planta. Colocou lá a planta dele no horto da UFRJ, regava constantemente, tinha um solo propício, irrigava constantemente, radiação solar perfeita, não tinha nenhum tipo de sombra. E aí, depois de um tempo, ele fez a coleta, extraiu, né? Fez a extração, mas não conseguiu extrair aquele metabólito secundário, muito provavelmente porque aquele metabólito secundário que ele obteve daquela espécie quando foi extraída da mata, ela só foi produzida devido a esse cenário adverso em que a planta se encontrava, certo? Então, se a planta for do tipo umbrófila, se ela precisar de sombra para sobreviver, talvez esse efeito de muita radiação possa ser inverso, possa ser maléfico para o crescimento ou para a produção de biomassa da espécie. Então a gente tem que analisar caso por caso. Nem toda planta precisa de muita água para produzir metabólitos secundários, muitas vezes pode ser o contrário. Nem toda planta precisa de um solo ácido, às vezes é um solo básico. Então a gente tem que fazer uma análise caso por caso, em busca de obter uma droga vegetal de alta qualidade. Fotoperíodo. Certo? Algumas plantas necessitam de uma determinada quantidade de horas de luz para florescer. Plantas de climas temperados, geralmente elas precisam de 15 a 16 horas de luz solar, certo? Para florescer. Essas 15 a 16 horas de luz solar por 3 a 4 dias, você só vai ver em climas temperados. Você nunca vai ver aqui em João Pessoa, perto da linha do Equador, 15 ou 16 horas de luz solar. Certo? As plantas daqui, perto da linha do Equador, elas conseguem florescer com 10, 12 horas de luz solar, até porque a radiação daqui é muito mais potente, né? Então, plantas de regiões temperadas precisam de mais horas. Isso também está ligado à época de colheita, certo? A alfazema ela possui mais óleo no início da floração. No final da floração, o óleo já não está tão presente assim, certo? Então, plantas de clima temperado precisam de 15 a 16 horas de luz solar por pelo menos 3 a 4 dias seguidos para florescer. E essas flores, elas vão ter mais óleo essencial no início da floração, quando comparado com o final, certo? Então, o tempo de colheita também está relacionado aí com o rendimento. O tempo de colheita e o horário da colheita. Certo? Plantas tropicais precisam de menos horas para florescer, tá certo? Umidade. Bom, para a síntese de carboidratos, né, que é um ponto de partida para as demais sínteses efetuadas pelo vegetal, já que segundo a biossíntese,
Todos os metabólitos produzidos por uma espécie vegetal têm em comum apenas um carboidrato. Todas elas têm em comum um carboidrato, como precursor de todos os metabólitos encontrados em todas as plantas do nosso planeta. Que carboidrato é esse? É a glicose, tá certo? Então, algumas plantas necessitam de muita água para sobreviver, enquanto outras não precisam, certo? E a quantidade de água existente em uma determinada região pode selecionar o tipo de vegetação que pode ou não se desenvolver naquela região, formando assim os nossos biomas, as nossas regiões com vegetações características. A caatinga tem um bioma característico, já o cerrado tem outro, devido a quê? Devido às condições edáfico-climáticas de cada região, que vão selecionar o tipo de espécie que vai conseguir sobreviver àquela determinada região, aquele determinado solo, aquele determinado clima, certo? Bom, fatores edáficos como pH do solo, né? Plantas alcaloídicas, ou seja, plantas que produzem alcaloides, elas vão produzir alcaloides com maior concentração em terrenos ácidos, em terrenos onde o solo é ácido, certo? Então, o que seria um terreno ácido? Né? Um terreno que teria um pH aí abaixo de 7, em torno de 5, por exemplo. Terrenos que têm óxido de cálcio são terrenos básicos, logo não são terrenos propícios para a produção de alcaloides, certo? E o que é que os alcaloides têm de mais característico, né? Eles têm como característica principal em seu esqueleto a presença de nitrogênio. E o que é que o nitrogênio tem? Elétrons desemparelhados. E esses elétrons desemparelhados, segundo a química orgânica, né, são o que? Base de Lewis, certo? Então, quando um nitrogênio, certo? Primeiramente, para uma planta produzir compostos alcaloídicos ou alcaloides, ele tem que absorver nitrogênio. Tem que haver nitrogênio em seu solo. Ou micro-organismos capazes de fixar nitrogênio devem existir no solo, né, podendo passar aí o nitrogênio para a planta. Primeiramente, tem que ter nitrogênio. A planta pode ter maquinaria biológica capaz de produzir alcaloide, mas se o solo não tiver nitrogênio, se não tiver micro-organismos capazes de fixar o nitrogênio na planta, essa planta não vai produzir, simplesmente não vai produzir alcaloides. Primeiramente, o solo tem que ter nitrogênio e tem que ser capaz de passar esse nitrogênio para a espécie. Primeiro ponto, o solo tem que ter nitrogênio. E o pH do solo, ele tem que ser ácido, certo? Considerando que nitrogênio ele tem um par de elétrons desemparelhados e que esse par de elétrons desemparelhado, esse doador de elétrons aí, pode ser considerado uma base de Lewis. Esse mesmo nitrogênio, quando em pH ácido, ele vai ficar como? Ele vai ficar com carga majoritariamente positiva. Ou seja, ele vai ficar protonado. E o que é que acontece com compostos protonados? Eles conseguem ser facilmente solúveis em água. E se eles conseguem ser facilmente solúveis em água, eles podem ser absorvidos pela raiz. Tá certo? Por isso que plantas alcaloídicas produzem mais alcaloides em terrenos ácidos.
porque o nitrogênio que está contido no solo, que é uma base de Lewis, quando ele está em pH ácido, ele fica na sua forma protonada, na sua forma carregada, sendo muito mais facilmente solúvel em água. Se ele é solúvel em água, ele pode ser absorvido pelas raízes da planta. Absorvendo o nitrogênio pelas raízes, ele consegue assim, através da sua maquinaria biológica, ele consegue produzir ou biosintetizar alcaloides, tá certo? Então, é necessário que o terreno seja ácido, que o adubo seja nitrogenado. Se tiver micro-organismos capazes de fixar nitrogênio, melhor ainda, tá certo? Micro-organismos capazes de assimilar o nitrogênio, melhor ainda. Então, temos aqui um exemplo, né, de hortelã, cujo pH ótimo para o melhor desenvolvimento dessa planta e logo produção da droga vegetal é um pH 5, ou seja, levemente ácido, certo? Agora plantio, né? O modo como a gente planta as nossas espécies vegetais também influencia, na qualidade da droga vegetal. Então, o modo de colocar as sementes no solo, certo? O tipo de adubação, o tipo de irrigação também vai influenciar muito. A profundidade da cova e o espaçamento entre as sementes também influencia na germinação. Isso vai variar de planta para planta, que eu vou falar para vocês detalhadamente mais para frente. O uso de inseticidas ou fungicidas deve ser evitado, já que nós vamos ingerir diretamente essa planta ou vamos fazer aí um derivado de droga vegetal que vai servir como matéria-prima para a produção de um fitoterápico, que também vai ser, no final das contas, ingerido ou administrado pelos pacientes. Então, deve-se evitar inseticidas e fungicidas. Também deve-se dar preferência ao controle biológico de pragas e não a um controle utilizando inseticidas ou fungicidas. Mais para frente eu também vou falar para vocês receitas de controle biológico de pragas utilizando plantas que têm função ecológica, né, de controlar pragas, simplesmente fazer defensivos agrícolas à base de produtos naturais, como fumo ou losna. Losna que é a matéria-prima do absinto. Então, durante a colheita, o teor de princípio ativo, né, ele vai variar de acordo com vários fatores. Ele vai variar de acordo com a parte da planta que você está coletando. O princípio ativo, muitas vezes, ele pode estar concentrado mais na folha do que na raiz, e vice-versa, depende da espécie. Ele pode estar presente mais na casca do caule, pode estar mais presente nas flores, certo? Isso aí tem que ser estudado, tem que ser analisado caso por caso. A idade da planta ou estágio de desenvolvimento ou estádio de desenvolvimento da planta também vai influenciar muito na concentração do princípio ativo contido na espécie vegetal, certo? Então, para você acompanhar, para você saber qual é a melhor época de colheita, você poderia fazer um estudo mensal ou quinzenal, fazer coletas mensais ou quinzenais, analisando, fazendo extratos e analisando a concentração dos princípios ativos que estão em determinada espécie. Então, o nome disso a gente chama de ontogenia química vegetal, certo? Ontogenia química vegetal seria o acompanhamento do que é produzido quimicamente de forma qualitativa e quantitativa, né? O que é produzido pelo vegetal de forma qualitativa e quantitativa ao longo do desenvolvimento da planta, tá certo? Então, sabendo qualitativamente e quantitativamente o que é que uma planta produz ao longo do desenvolvimento, desde a fase de semente, plântula, planta jovem e planta adulta, você vai saber
qual é a melhor época de colheita, qual é a melhor época, qual é o estágio de desenvolvimento em que a planta produz determinado biomarcador, determinado princípio ativo com maior concentração. Tá certo? Isso pode ser avaliado através desse acompanhamento, né? Através da ontogenia química, da análise ontogenética de determinado vegetal. No caso da hortelã, folhas maiores produzem menos óleo. E também já se sabe que já existem diversos estudos de ontogenia química relacionados à hortelã, e já se sabe que com 90 dias, em média, a eficiência da extração é melhor com 90 dias, tá certo? É atingido uma melhor eficiência de extração, uma melhor eficiência, uma maior concentração dos compostos terapêuticos da hortelã são atingidos com 90 dias, certo? Então, com 90 dias, sabe-se que é a melhor época de colheita, certo? Existe também uma curiosidade sobre a nossa menta, a menta vilosa que a gente tem aqui na Paraíba, certo? Menta vilosa, que é um híbrido que nós temos aqui, e ele possui como componente majoritário do seu óleo essencial a rótun de colona, certo? 60% do óleo essencial da menta vilosa aqui da Paraíba é composto desse componente majoritário chamado rótun-difolona, que é um terpeno. E por que isso acontece? No meu doutorado, o meu projeto inicial era para saber por que 60% do óleo essencial da menta vilosa aqui da Paraíba era composto de rótun-difolona. Infelizmente eu não dei continuidade porque eu fui fazer um curso de 2 meses na USP São Paulo, sobre metabolômica de plantas. Fui fazer um curso sobre metabolômica de plantas para saber melhor o que é metabolômica de planta, as metodologias de extração mais aplicadas, né? Porque quando você lê um artigo de metabolômica de planta, ele nunca vai dizer o pulo do gato, nunca vai dizer os macetes de como fazer, de como desenvolver um design, como fazer um design experimental de metabolômica de plantas. Então eu fui fazer esse curso que ia durar 2 meses e terminei ficando 2 anos. E aí eu fui desenvolvendo o meu projeto de metabolômica lá com outra planta. Mas um dia eu volto para essa planta aí, para essa menta vilosa. Tá certo? Então, durante a colheita, a gente deve se atentar muito para a época certa da colheita, e a época certa da colheita a gente pode saber fazendo esses estudos. Quando não foi feito, você pode fazer, né? Se não foi feito, você pode fazer o estudo de ontogenia química. Hora da colheita é mais fácil, né? Porque você pode fazer diversos estudos. Geralmente a hora da colheita você faz quando você quer extrair óleos essenciais. Geralmente a melhor hora é no início da manhã, mas você pode fazer aí um estudo fazendo coletas de óleos essenciais em determinados períodos do dia para saber qual é a melhor época, qual é a melhor hora, na verdade, qual é a melhor hora de colheita. Então isso aqui é mais voltado para óleos essenciais, tá certo? Então a colheita com o melhor rendimento vai depender do conhecimento que se tem de cada espécie. É um estudo de tentativa e erro, é um estudo mais empírico. Nem toda espécie vai se adaptar ou vai produzir um princípio ativo com maior rendimento se tiver com aqueles parâmetros que uma outra espécie produz o seu princípio ativo com maior rendimento. Cada caso é um caso. Então as plantas não devem ser coletadas em dias chuvosos ou nos dias seguintes
a um dia chuvoso, quando se procura, por exemplo, isolar glicosídeos. Glicosídeos nada mais são do que produtos naturais ligados a açúcares, ligados por ligações glicosídicas, né, a açúcares. Temos aí exemplos de glicosídeos como terpenos ligados a açúcares, temos flavonoides, temos aí saponinas, certo? Um terpeno muito conhecido ligado a açúcar, que é utilizado também como edulcorante, é um que eu falei na aula passada, que é o esteviosídeo. Foi utilizado na Coca-Cola Stevia, né? É aquela Coca-Cola verde que durou muito pouco tempo, não caiu no gosto da população. Então o esteviosídeo é um tipo de glicosídeo, que é um terpeno glicosilado muito utilizado como edulcorante. Já foi utilizado na Coca-Cola Stevia. Esteviosídeo também é utilizado hoje em dia em supermercado, você vê lá edulcorantes ou adoçantes, popularmente falando, cuja matéria-prima principal é o esteviosídeo. Certo? Então, concentração de óleos essenciais é menor em horas mais quentes e com ventos mais fortes, quando contidos em glândulas exógenas, glândulas que estão contidas em folhas, né? Quando o óleo essencial está contido em casca de caule, isso aí não está bem relacionado com casca de caule. Por exemplo, pau rosa. Óleo de pau rosa você pode tirar do caule e pode tirar também da folha, né? O do caule, ele não sofre tanta influência de ventos fortes ou de climas quentes. Propagação. Propagação, ela pode ser feita basicamente de duas formas. Ela pode ser feita com semente ou com estacas. A propagação com semente a gente chama de propagação sexuada. E a propagação por estacas ou propagação por estaquia a gente chama de propagação assexuada. Eu vou detalhar mais precisamente sobre esses dois tipos de propagação. Certo? As duas são possíveis de fazer, tem vantagens e desvantagens, tá certo? Então, a propagação ela permite perpetuar e multiplicar as espécies em geral, isto é, manter e aumentar o número de indivíduos de uma dada espécie, pode ser por semeadura ou por estaquia. Propagação sexuada ou por sementes a gente chama de propagação também por semeadura. E a propagação por estacas a gente pode chamar também de propagação por estaquia, certo? Vamos começar com a propagação sexuada. Uma aguinha aqui. A propagação sexuada, realizada por semeadura ou distribuição de sementes, com ou sem fruto, ela leva mais tempo para produzir o composto desejado, visto que muitas vezes um princípio ativo ele demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para que ele seja produzido. Então, se você vai fazer uma propagação sexuada ou uma propagação por semeadura, essa seria uma das desvantagens da propagação sexuada. A demora desde a plantação até a fase adulta da planta em busca da extração do princípio ativo desejado. Então também podem ocorrer aí cruzamentos indesejáveis, diminuindo a qualidade genética da planta, ou seja, sementes são produtos de cruzamento, certo? Então ocorre aí uma variabilidade genética maior, e com essa variabilidade genética maior, podem assim resultar cruzamentos indesejáveis, produzindo plantas que vão dar
um rendimento menor de princípios ativos mais para frente, certo? Então vamos para o quadro negro aqui, quadro virtual. Ué. Então vamos lá, propagação. Propagação sexuada ou propagação por semeadura. Vamos lá, desvantagens. Quais são as desvantagens? Não sei porque eu fico perguntando numa aula que não é ao vivo. Quais são as desvantagens? As desvantagens são demora, maior tempo para obtenção do princípio ativo ou matéria-prima desejada. Ou matéria-prima desejada. Certo? Variabilidade genética pode ser também considerada uma desvantagem. Por quê? Porque podem resultar aí cruzamentos, né? Ou resultados não promissores. Tá certo? Cruzamentos não promissores. Então, maior tempo para obtenção do princípio ativo ou matéria-prima desejada e uma maior variabilidade genética. Qual é a vantagem? A vantagem também pode ser a variabilidade genética. Porque quanto maior a variabilidade genética, maior a probabilidade de quê? De resistência a pragas. Se eu tiver uma plantação única e exclusivamente constituída de clones, se uma praga conseguir matar um desses indivíduos, consequentemente, provavelmente vai matar toda a plantação, porque todas têm a mesma constituição genética. Já quando eu tenho uma plantação cujos indivíduos têm uma certa variabilidade genética, uns vão sobreviver e outros não vão sobreviver. Então, a variabilidade genética ela é uma vantagem e também é uma desvantagem. Ela é uma desvantagem porque pode gerar cruzamentos não promissores, mas é uma vantagem também porque pode aumentar a resistência da espécie a pragas ou resistência a outros fatores edáfico-climáticos adversos. Certo? Então vamos voltar. Propagação assexuada ou vegetativa ou propagação por estaquia. Vamos lá. Qual é a vantagem da propagação assexuada ou vegetativa ou propagação por estaquia? As plantas originadas elas são iguais à planta mãe, porque elas são oriundas de uma estaca. Elas são oriundas de uma parte daquela espécie que você quis propagar. Essa estaca ela deve ter no mínimo uma folha e 2 nós, certo?
ela deve ter no mínimo, essa estaca, ela deve ter no mínimo uma folha. Deixa eu ver se eu sou bom de desenho aqui. Ela deve ter no mínimo uma folha e 2 nós, certo? Tendo uma folha e 2 nós, ela vai ser capaz de fazer fotossíntese com essa folha e capaz de fazer também o seu enraizamento. E assim sobreviver, desenvolver e se multiplicar, tá certo? Então, uma estaca, ela vai ter o mesmo genoma da espécie que a originou, certo? Então, a propagação por estaquia, ela tem essa vantagem de que toda a plantação desenvolvida a partir de estaquia tem o mesmo genoma, ou seja, tem uma menor variabilidade genética. Logo, se a planta ela produz muitos princípios ativos em grandes concentrações e ela for clonada, muito provavelmente você vai ter aí uma plantação cujas drogas vegetais, depois de coletadas e tratadas, cujas drogas vegetais vão ser de alta qualidade. Mas a desvantagem é que ela não vai ter essa variabilidade genética, logo ela pode estar sujeita, ela está mais vulnerável a entrar em extinção, não diria, mas ela estaria mais sujeita a pragas, a morrer devido ao ataque de pragas. Então mantém a qualidade genética e aumenta a precocidade das plantas, certo? Porque praticamente uma estaca já é praticamente para ela virar uma planta adulta é muito mais rápido, certo? Então vamos lá, voltar para o quadro. Então a propagação assexuada ou propagação por estaquia, é a propagação de estacas oriundas da espécie mãe, né? Ela tem como vantagem a homogeneidade, né? DNA homogêneo, ou seja, você pode fazer uma propagação por estaquia de uma planta cuja produção de princípios ativos é fora do comum e aí replicar isso, certo? Então essa é uma das vantagens. E entre as desvantagens é a vulnerabilidade ao ataque de plantas, tá certo? Então o tempo, menor tempo, você vai ter um menor tempo para extrair os seus compostos. E uma desvantagem pode ser a precocidade da sua espécie. Então, ela vai ter um envelhecimento precoce, certo? Mas se esse envelhecimento precoce for o objetivo, porque você pretende em menor tempo extrair os compostos, isso aí também seria uma vantagem, tá certo? Então, a propagação sexuada ou por semeadura, ela tem a vantagem e a desvantagem, que é a variabilidade genética, e também tem como desvantagem o maior tempo para a obtenção ou para a extração do princípio ativo ou matéria-prima desejada. Já na propagação por estaquia, esse tempo é mais curto,
certo? As plantas já têm uma certa precocidade, porque você vai plantar as estacas oriundas da planta-mãe. Uma das desvantagens é a vulnerabilidade devido a essa homogeneidade do DNA, certo? Se elas têm um DNA homogêneo e estão sujeitas a um ataque de pragas, se uma planta morrer, provavelmente as outras plantas do cultivar também vão morrer, certo? Vamos voltar. Agora a gente sabe as diferenças entre propagação por semeadura e propagação por estaquia, certo? Então, na propagação por semeadura, onde você utiliza sementes, essas sementes elas podem estar dormentes, elas podem estar em estado de latência. O que é uma semente dormente? É uma semente que, embora viável, embora tenha um embrião viável, ela não consegue germinar em condições normais de temperatura e pressão, devido a diversos fatores. O tegumento muito grosso, ou precisa de algum tipo de tratamento ou de beneficiamento antes, algum tipo de beneficiamento ou tratamento para depois germinar, certo? Então, existem diversos tipos de tratamentos para que você elimine a dormência das suas sementes, que eu vou falar mais para frente. Então, separa-se as sementes das impurezas por meio de peneiras ou outros materiais, é um tipo de beneficiamento já. Você pode acondicionar as suas sementes em ambientes longe de umidade, ao abrigo da luz também. Sacos de papel permeável é um bom lugar onde você pode colocar as suas sementes ou os seus frutos, já que esse saco de papel ele vai conseguir proporcionar um ambiente com pouca umidade, certo? E quanto menor a umidade e menor a temperatura, maior a conservação também das suas sementes e dos seus frutos. Agora, evitar também temperaturas abaixo de zero, porque temperaturas abaixo de zero pode provocar a dormência das suas sementes. Então, aqui nós temos um exemplo de estante, onde existem diversos tipos de sementes, né? Um catálogo aí de sementes de diversos tipos. Você vê que tem sementes com tegumento fino, com tegumento grosso, sementes muito grandes, sementes muito pequenas, tem algumas sementes que você nem consegue ver direito. Então você vê aí a variabilidade da morfologia das sementes. Certo? Então como é que a gente consegue bater ou eliminar a dormência das sementes e assim, desta forma, provocar a germinação, certo? As sementes são ditas dormentes quando, mesmo em condições adequadas para germinarem, elas não germinam. Mesmo em condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, de forma mais popular falando, elas não conseguem germinar. Por quê? Porque o tegumento às vezes é muito grosso, é impermeável à água ou a gases. Então, se a água não consegue adentrar, não consegue chegar no interior da semente, fica difícil de germinar. Para vocês terem uma ideia, no cerrado, algumas sementes elas só germinam após a queimada, ou seja, muita gente fala mal de queimadas no cerrado, etc. Mas algumas espécies só conseguem, algumas sementes de algumas espécies só conseguem germinar após as queimadas. Por quê? Porque o fogo é um tipo de processo que vai quebrar a dormência de algumas sementes de algumas espécies do cerrado, tá certo? Então o fogo, as queimadas, né, o fogo através das queimadas, exerce aí um papel de escarificação. Geralmente essa escarificação é um modo de romper a dormência, rompendo o tegumento ou deixando o tegumento da semente, né, o tecido da semente mais permeável, né, permitindo aí a entrada de gases e de água e permitindo assim, consequentemente, a
a sua germinação, certo? Então, o fogo, através da queimada, é um tipo de escarificação que ocorre naturalmente no bioma do cerrado. Outros tipos de escarificação que nós podemos fazer no laboratório seria através do rompimento do tegumento de forma mecânica ou de forma química, sem, claro, danificar o embrião. Esse tipo de escarificação química a gente pode chamar também de embebição, certo? Escarificação por embebição, que está enquadrado como uma escarificação química, escarificação do tipo química, certo? Escarificação química do tipo embebição. Essa embebição ela pode ser em água destilada, você pode deixar as suas sementes aí em contato com água destilada por 24 a 48 horas, o que vai amolecer o tegumento, permitindo aí uma boa irrigação, uma entrada de gases, certo? Gases necessários para que ocorra a germinação. E também existe a escarificação química ou a escarificação por embebição com HCl ou ácido clorídrico, certo? Quando o tegumento da sua semente, vamos fazer um esquemazinho aqui. Quando o tegumento é fino, pode fazer a embebição com água. Quando o tegumento é mais grosso, mais espesso, escrever grosso, né? Quando o tegumento ele é mais espesso, nós utilizamos ácido, certo? Não por 24 ou 48 horas, né? A gente pode utilizar HCl, geralmente 1 molar ou um normal, por 10 minutos até, eu já vi em artigos até 60 minutos, certo? 10 a 60 minutos, seguido de lavagem com água, depois secagem e aí eles partem para o procedimento de germinação, que aí eu vou falar mais para frente. Vou só ver se eu estou gravando essa aula. Vou confirmar aqui. Tá gravando. Susto. Certo? Então, primeiramente, se a sua semente, se você acha que a sua semente tem algum tipo de dormência, se ela tem um tegumento fino, pode fazer a embebição com água destilada, cujo protocolo é deixar em contato por 24 a 48 horas. Se o tegumento é espesso, como semente de abóbora, por exemplo, só um exemplo, semente de abóbora, aí você utiliza ácido, mas não por 24 a 48 horas. Pode utilizar aí de 10 minutos a 60 minutos com concentração de 1 molar ou de 1 normal. Certo? Primeiramente, retirar ou não a dormência. Através de quê? Através do procedimento de escarificação. Certo? Esse é o tipo de escarificação química por embebição. Nós temos também aí a escarificação mecânica. Então vamos fazer mais um esquema aqui. A escarificação ela pode ser química ou física.
química ou física, né? Em casos de dormência de sementes. Lembrando que não é necessário fazer escarificação para todas as sementes. Se você sente que a sua semente consegue germinar de forma tranquila, sem precisar de escarificação, faça. Não é obrigatório fazer escarificação para eliminar ou para contornar a dormência de sementes. Tá certo? Agora, se você sentir que a sua semente tem uma certa dormência, aí sim você faz a escarificação. Lembrando que dormência é o quê? Quando é que acontece a dormência? Quando, embora viável, embora tenha um embrião viável, ou seja, capaz de germinar, nas condições normais de temperatura e pressão, essa semente não consegue germinar. Precisa de um empurrãozinho, precisa de um procedimento chamado escarificação. Essa escarificação ela pode ser do tipo química ou do tipo física. A escarificação do tipo química, né, se o tegumento for fino, ou se o tegumento for espesso. Se o tegumento for espesso, HCl ou ácido sulfúrico, 10 minutos, 60 minutos. Se o tegumento for fino, água, 24 a 48 horas já é suficiente. Agora, a escarificação física seria através de um pequeno lixamento das superfícies do tegumento, tá certo? Você pode utilizar aí uma lixa, pode lixar manualmente as superfícies do tegumento, se for uma escarificação do tipo física. Mas a escarificação do tipo física, se você lixar demais, aí você pode inviabilizar a germinação, prejudicando aí o embrião, né? Então vamos lá. Falamos agora sobre dormência e como romper a dormência com escarificação do tipo mecânica ou do tipo química. Se você estiver fazendo a sua germinação em um ambiente controlado, você pode aí controlar o fotoperíodo. Existem câmaras de germinação onde você pode controlar o período de luz, o fotoperíodo. Pode colocar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas de luz. Pode controlar a intensidade da radiação. Pode controlar a umidade, algumas mais tecnológicas, você controla a umidade da sua câmara de germinação e controla a temperatura, certo? Então a luz ela deve ser branca e fria, fluorescente ou LED. Você nunca deve utilizar lâmpadas incandescentes, tá certo? Porque a lâmpada fluorescente ou LED ela tem uma emissão de raios infravermelhos relativamente baixa e uma alta emissão espectral na região do vermelho, que é favorável à germinação. A região do vermelho é a região do visível, certo? Do ultravioleta visível. E essa é a que é favorável à germinação. Então nunca utilize lâmpada incandescente. Nunca. Capaz de você gerar um mutante incandescente, né? Se você quiser gerar um mutante e depois saber se essa mutação é benéfica ou maléfica, aí sim, utilize lâmpadas incandescentes. Vai que você consegue produzir aí um mutante que produza um princípio ativo 10 vezes, uma concentração 10 vezes maior do que uma planta considerada não mutante, né? Então, geralmente,
o fotoperíodo aplicado nas câmaras de germinação é de no mínimo 8 horas por dia. Mas a gente já viu aí que se a gente quiser, por exemplo, cultivar plantas de clima temperado, como por exemplo camomila, né, ou alfazema, seria interessante, caso você queira, caso você esteja em busca das flores, da florescência, seria interessante aumentar aí o fotoperíodo para 14, 16 horas. Certo? Já falamos de dormência, já falamos de fotoperíodo. Então, na germinação controlada, você pode utilizar diversos tipos de substrato. Você pode colocar aí as suas sementes, os seus frutos, sobre papel de filtro, ou papel mata-borrão, ou papel toalha. Certo? São papéis que têm uma certa absortividade, conseguem absorver por mais tempo a água. Tá certo? Então você pode colocar aí as suas sementes ou os seus frutos em placas de Petri contendo em sua superfície aí papéis de filtro, papel mata-borrão, papel toalha, enfim, papéis que conseguem absorver a água. Tá certo? Esse é um tipo de substrato. Outro tipo de substrato seria areia e outro tipo de substrato seria solo, certo? Um terceiro tipo de substrato também seria vermiculita. Eu faço um estudo de ontogenia química juntamente com minha IC Emily, que inclusive é minha aluna aqui, onde a gente fez um início, a gente testou, né, vários tipos de substrato, testamos com papel de filtro, testamos com vermiculita e testamos com areia. O que é que a gente descobriu? A gente descobriu que utilizando papel de filtro, inicialmente o rendimento, né, a germinação era melhor. Por quê? Evitaria-se contaminação por fungos, evitaria-se assim contaminação por fungos e evitaria-se também predação por insetos como minhocas ou possíveis insetos que comem as plântulas, tá certo? Então, fazendo com um ambiente controlado, com papéis de filtro devidamente esterilizados, utilizando água destilada, ou seja, condições assépticas, a gente viu que a germinação era obtida com maior eficiência. Logo, para fazer um estudo de ontogenia química de determinada espécie, um estudo controlado, a gente preferiu começar com papel de filtro e depois de 3 semanas a 1 mês passar para o substrato vermiculita, que é um substrato estéril, ele é estéril e possui minerais capazes de proporcionar componentes suficientes para a subsistência da plântula naquele momento. Além disso, eles conseguem reter bem água. Conseguem reter água. Certo? Após esse período, que é um período muito crítico, né? Após esse período crítico, a gente passou para areia ou solo, né? Com 50% de areia e 50% de adubo. Na verdade era 1 para 1 para 0,1. Esse 0,1 era de vermiculita, porque a vermiculita é um tipo de substrato que ele é estéril, fornece minerais necessários para a subsistência da plântula. Além disso, consegue manter por mais tempo a umidade do solo. Então, a gente descobriu que a melhor maneira de fazer o cultivo, a germinação controlada, o cultivo controlado e a germinação inicial das plantas foi utilizando sementes em papel de filtro esterilizado, em placas de Petri com água destilada. Depois de 3 semanas, passava-se para vermiculita
e depois que a gente sentia que a planta já estava madura o suficiente, a gente passava ela para esse substrato aqui contendo 50% de areia, 50% de adubo e 0,1 de vermiculita, 1 para 1 para 0,1, né? Tá certo? Então aqui vocês... Sim, a gente também percebeu que se a gente colocasse muitas sementes, umas próximas às outras, muito próximas, essa germinação era mais difícil de ocorrer. Por quê? Muitas sementes, quando irrigadas, a água consegue extrair certos compostos desses frutos ou destas sementes, e esses compostos eles têm uma atividade ecológica, uma atividade que a gente chama de atividade aleloquímica, certo? Possui compostos aleloquímicos. Esses compostos aleloquímicos têm funções ecológicas. O que são funções ecológicas? Funções que têm a característica de sobrevivência, cuja característica principal, o objetivo principal é sobrevivência e reprodução. No caso desses compostos aleloquímicos, eles fazem com que sementes estejam ao seu redor competindo ali por luz e por substrato não germinem, certo? Compostos aleloquímicos fazem isso. Se se as sementes que estão ao redor desta semente não germinarem, ela tem mais chance de sobreviver, vai captar mais água, vai ter mais nutrientes do solo, vai ter mais radiação solar. Então, esses compostos aleloquímicos têm funções ecológicas importantes, inibindo a germinação dos indivíduos que estão ao redor deste. Então é importante controlar essas variáveis, é importante ter um bom substrato estéril, a irrigação com água destilada inicialmente, com pH neutro entre 6 e 7, condições assépticas das sementes, as sementes elas devem sofrer algum tipo de asepsia, né? Devem ser lavadas ou embebidas com água destilada, por exemplo. Os aparatos como as placas de Petri devem ser assépticas. A proporção de água e substrato também deve ser estabelecida. Por exemplo, quando você utiliza o substrato papel de filtro, você deve utilizar uma massa de água de 2 a 3 vezes superior ao peso do papel utilizado. Certo? Então, se o meu papel, por exemplo, tem 1 grama, eu tenho que utilizar de 2 a 3 ml de água para irrigação aí a cada 2, 3 dias. Tá certo? Se o meu substrato for areia, a irrigação ela deve ser realizada. Todos esses parâmetros aqui, todos esses protocolos eu retirei do manual de análise de sementes da Embrapa, tá certo? Depois eu posso passar para vocês esse PDF aí. Se o meu substrato for areia, eu devo fazer o que? A minha irrigação ela deve ser o suficiente para suprir de 50 a 60% da capacidade de retenção de água deste substrato. Como é que eu vou saber isso? Primeiramente, eu tenho que saber qual é a capacidade de retenção de água desta areia. Quando é que ela chega a 100% de retenção? O que é que eu tenho que fazer? Pequeno experimento. Eu posso colocar aqui um filtro, né? Papel de filtro ou um algodão aqui com, por exemplo, 500 gramas de areia. E aí, posso colocar posso verter aqui 500 ml
de água. 500 ml de água em 500 gramas de areia. O excesso vai ser guardado aqui no nosso Erlenmeyer. Vamos supor que o excesso foi de 200 ml. Então eu sei que para cada 500 gramas de areia, ela vai suportar 300 ml de água. Então, se no meu plantio eu utilizar 500 gramas, eu sei que 300 ml é equivalente a 100% da capacidade de retenção. Certo? Então, quanto seria se 300 ml é 100%? Quanto seria 60% da capacidade de retenção de água? Então, essa é a quantidade adequada de água que eu devo utilizar para irrigar o meu canteiro hipotético, o meu canteiro que tenha 500 gramas de areia, certo? Então, esse é apenas um exemplo de irrigação de areia. Então, tem que utilizar de 50% a 60% da capacidade de retenção de água do substrato. O papel de filtro, de 2 a 3 vezes o peso do papel. Aqui nós temos um exemplo do estudo que nós estamos fazendo, eu e Emily estamos fazendo aí, se Deus quiser tudo vai dar certo. Nós já fizemos o estudo ontogenético, já fizemos as extrações desde o primeiro mês até o 6º mês desta espécie medicinal, né? Ageratum conizoides, mais conhecido como mentrasto, certo? Então, primeiramente, nós colocamos aqui as placas de Petri com substrato que foi papel de filtro, colocando apenas 25 frutos por placa para evitar o efeito aleloquímico. E em seguida, depois de 3 semanas, certo? Depois de 3 semanas, colocamos essas plântulas no substrato vermiculita. Depois de 1 semana na vermiculita, passando-se aí o período crítico, elas foram plantadas em pequenos jarrinhos contendo aquela proporção de areia, adubo e vermiculita 1 para 1 para 0,1%. E aqui nós temos uma foto do mentrasto após 2 meses, certo? Uma planta jovem, certo? Com folhas sadias, bem verdes, fazendo fotossíntese tranquilamente aqui. Então nós fizemos extrações de 1 mês até a extração de 6 meses de idade, certo? Essas extrações foram feitas mensalmente. O próximo passo agora é fazer a análise por HPLC, ultravioleta ou HPLC MS, certo? E aí nós vamos saber em qual momento o biomarcador do Ageratum conizoides está em maior concentração, certo? Esses estudos de ontogenia química, embora sejam relativamente simples, poucas pessoas o fazem, tá certo? Então, se você não tem muito orçamento, não tem muito recurso, mas tem uma ideia de fazer um estudo de ontogenia química de alguma espécie que ainda não foi feito esse tipo de estudo, você pode fazer, certo? Então, os locais de semeadura, essas semeaduras, no caso do semeio com sementes, né, semeadura ou plantio ou propagação assexuada, pode ser de forma linear, certo? Com certo espaçamento aí entre as sementes. Se no caso a planta que você pretende cultivar é do tipo
arbustiva, arbórea, essa distância tem que ser maior, tá certo? Se for uma planta cujo desenvolvimento aí com 30, 60, 90 dias já chega à idade adulta, como no caso da menta, no caso da alface, aí esse plantio pode ser feito com espaçamentos menores, 25, 30 centímetros. Certo? Você pode fazer o semeio direto na terra. Esse semeio diretamente na terra, geralmente você faz quando as plantas são arbustivas ou arbóreas, no caso, ou plantas que produzem frutos enormes, como melancia, ou você pode fazer também em sementeiras ou bandejas de isopor, que são sementeiras segmentadas. Certo? Então, o canteiro ele pode ter aí 5 metros quadrados com uma certa profundidade, uma proporção de areia e adubo que vai variar de acordo com a espécie. No meu caso, eu utilizei 1:1, né? Pode misturar bem a areia e esterco com a terra local, e a profundidade pode ser aí em torno de 20 centímetros, né? No meu caso, eu utilizei cerca de 10 centímetros. Então, a sementeira, a semeadura, propagação por semeadura, ela pode ser feita em sulcos transversais, aproveitando bem o comprimento da sementeira. E a semente, a profundidade da semente, ela varia, mas em média ela tem que ficar em torno de 1 centímetro de profundidade. A distância entre as sementes pode ser de 10 a 15 centímetros, mas se a sua espécie é arbustiva ou arbórea, de preferência, essa distância deve ser maior. Em alguns casos, as sementes elas são simplesmente colocadas na superfície do solo. Elas precisam de luz para germinar. Essas sementes elas são conhecidas como sementes fotoblásticas, certo? Como a camomila ou a erva cidreira. Outras sementes elas precisam de sombra, né? O solo deve ser mantido sempre úmido, porém sem encharcá-lo, e após a germinação retirar as ervas daninhas para evitar competição aí por nutrientes ou por radiação solar. Nas bandejas de isopor, elas são compostas por diversas células. A gente tem bandejas de isopor, tem bandejas também de PVC, são facilmente encontradas em qualquer loja de jardinagem. Você pode fazer o semeio e o enraizamento, ou seja, quando a planta ela começa a crescer e enraizar, a gente chama isso aí de enraizamento. E aí a raiz, quando cresce, ela consegue ficar em volta, consegue absorver de forma mais forte aí esse substrato em que ela está contida primariamente, e aí formar até um quadradinho que depois a gente pode fazer o transplante dessa planta jovem, com esse quadradinho que seria composto pela raiz grudada com o substrato. Aqui, nesse caso aqui, você pode fazer o transplante. Essa planta, nesse caso aí, essa alface, ela está pronta para realizar o transplante. Você pode fazer então a semeadura em sementeiras, evitando assim a etapa crítica, né? E quando você planta diretamente no solo, é uma etapa crítica onde muitas sementes vão morrer, certo? Então você pode fazer a plantação, a semeadura em sementeiras para evitar essa etapa crítica, e depois, quando ela estiver pronta para o transplante, você pode passar aí para o solo, tá certo? Então não exige mão de obra a bandeja de isopor, pode-se comprar pronto com o substrato também, o que é caro. Pode-se testar vários tipos de substrato, você pode fazer aí teste com vários tipos de substrato com a mesma semente e avaliar qual foi a que se desenvolveu melhor, certo? É um teste piloto mais simples e mais rápido. O substrato ele deve reter umidade, deve permitir o desenvolvimento das mudas de forma satisfatória e deve manter-se integral, grudado às raízes, para favorecer depois um bom transplante. No semeio direto, que é aquele semeio
realizado em local definitivo ou em recipientes diversos, né, em vasos, cestos ou sacos plásticos, ele é mais econômico e mais fácil. Você utiliza geralmente para plantar sementes grandes ou espécies arbóreas ou arbustivas, tá certo? Então, quando a espécie ela não é adequada para o transplante, como por exemplo melancia ou abóbora, melancia que produz frutos enormes de forma muito rápida, né? Você faz o semeio direto. Também quando não é beneficiada pelo transplante, certo? Diminui o número de operações. E o transplante não vai beneficiar aquela planta se ela já germina bem com semeio direto, então passe para o semeio direto. Diminui o número de operações. Então, os recipientes mais utilizados no plantio são as sementeiras, os vasos, os sacos plásticos, que depois você pode tirar esse saco plástico antes de fazer o transplante. Copos de jornal também, você pode plantar junto com ele, já que ele é biodegradável. E copinhos de plástico também você pode utilizar para fazer o enraizamento e depois o transplante. O copo de plástico você também deve retirar antes de fazer o transplante. Certo? Então, quando fazer o transplante? Quando o local definitivo não estiver pronto, você fica lá plantando na sementeira para depois fazer o transplante. Certo? Você pode fazer suas plantações em sementeiras, deixar com aqueles bloquinhos bonitos e depois plantar ou transferir ou fazer esse transplante numa cidade vizinha ou num estado vizinho ou até vender, certo? Quando você deseja transportar a muda para locais distantes. Como fazer o transplante? Fazê-lo na hora mais fresca do dia, né? No início da manhã ou no final da tarde, para melhorar assim uma melhor adaptação inicial ao novo ambiente. Então, retirar os recipientes plásticos antes do transplante e irrigar logo após o transplante, tá certo? Então, essas são as dicas iniciais na hora de fazer um transplante, certo? Então, essas foram as dicas e as características da propagação por semeadura. Na propagação assexuada ou na propagação vegetativa ou propagação por estaquia, né, que eu já falei aqui as características, vantagens e desvantagens, comparei com a propagação sexuada ou propagação por semeadura, certo? Vamos passar agora para os tipos de plantação por estaquia. O que é preciso para você fazer uma plantação ou uma propagação por estaquia? Certo? As estacas são partes da planta mãe, denominadas estacas, certo? Representando um clone, ou seja, eles têm o mesmo material genético da planta mãe. As estacas elas são submetidas ao enraizamento. Essas estacas elas devem ter no mínimo uma folha e 2 nós, para que a viabilidade seja proporcionada, para que o desenvolvimento seja proporcionado, certo? E essa propagação ela pode ser feita em recipientes, bandejas de isopor ou diretamente no solo. A propagação também pode ser direta. A propagação a propagação vegetativa ou propagação por semeadura podem ser feitas de forma direta, certo? Então, a estaquia ou propagação vegetativa artificial é um processo utilizado quando a chance de se obter sucesso é maior. Quando é impossível propagar por outros meios, como a propagação por semente ou a propagação sexuada, você pode lançar mão desse artifício aí que é a propagação vegetativa artificial. É uma alternativa viável, quando a propagação por semeadura é mais complicada. Ou quando se deseja que a planta tenha as características da mãe. Quando é que eu quero isso? Quando eu identifico, por exemplo, uma planta matriz, certo? E eu sei que seus princípios ativos ou biomarcadores são produzidos em alta
concentração. Então, se eu sei que a minha planta matriz produz esses biomarcadores, esses princípios ativos majoritários que têm ação terapêutica relacionada com a minha espécie vegetal, e eu quero propagar esse tipo de planta, esse tipo de espécie especificamente falando, eu quero propagar isso para ter um melhor rendimento de extração no final, para ter, consequentemente, uma droga vegetal de alta qualidade, eu posso fazer aí propagação assexuada desta minha planta matriz, certo? Então, quais são as características das plantas propagadas por estaquia? Ela tem uma menor longevidade, já que elas têm uma certa precocidade, né? Elas já são praticamente adultas já nos primeiros meses de desenvolvimento. O tempo para floração é menor e as raízes são pouco profundas, mas isso pode ser contornado quando você utiliza aí compostos químicos que proporcionam ou melhoram ou potencializam o enraizamento, certo? Então, a coleta, você como é que faz? Você faz a coleta, corta uma parte da planta mãe ou da planta matriz, e a planta mãe ela deve ter um bom aspecto, claro, não deve estar doente, não deve ter nenhum tipo de sinal, perdão, de doença ou de manifestação microbiológica. Coletar na hora mais fresca, porque perde-se menos água dessa forma. O tamanho da estaca aí deve variar entre 10 a 15 centímetros. E após cortadas as estacas da planta mãe, enterrar em solo úmido ou realizar o enraizamento, certo? Essas estacas elas devem ter folhas. Sim, nós temos vários tipos de estacas: estacas de folhas, estacas de raízes e estacas de caules, que são as mais utilizadas. Você pode plantar única e exclusivamente uma folha. Você pode pegar uma folhinha com o seu talinho e plantar essa folha. Pode pegar uma raiz também e plantar, mas a maior chance de ter um desenvolvimento, a maior chance de vingar são as estacas que têm maior chance de vingar são as estacas de caules, certo? Podem ser divididas em estacas lenhosas, semilenhosas e herbáceas, e vão variar de acordo com a espessura do caule de cada uma, certo? Mas essas estacas de caules elas devem ter de preferência 2 nós e uma folha, certo? O nó para quê? Para que seja possível o desenvolvimento de novos caules, né? O desenvolvimento do caule a partir desses nós e a fotossíntese a partir da folha. O enraizamento também é proporcionado a partir do caule. Você pode fazer o enraizamento colocando a estaca diretamente na sementeira, diretamente no solo, um solo úmido, enterrando 2/3 da estaca no solo. Isso aí pode durar de 1 a 5 semanas. Ou pode fazer através de hidroponia. Hidroponia é o cultivo de plantas sem utilizar solo, utilizando apenas água e nutrientes necessários para que a planta se desenvolva. Minerais, carboidratos, certo? Compostos necessários, proteínas, tá certo? Compostos necessários para o bom desenvolvimento da planta. Aqui nós temos um exemplo de componente de composto químico utilizado para aumentar, para potencializar aí o enraizamento da nossa estaca, certo? Os mais utilizados são a giberelina e ácido abscísico, certo? Giberelina e ácido abscísico são os mais utilizados para melhorar, para acelerar o enraizamento das estacas e, consequentemente, aumentar as chances de
de desenvolvimento, as chances de que essa estaca se transforme em uma planta adulta, robusta, desenvolvida. Enfim, uma ótima matéria-prima de qualidade. Então, no auxílio ao enraizamento, a gente pode utilizar substratos, como biofertilizante líquido, que mais para frente eu vou mostrar para vocês como fazer esse biofertilizante. Podemos utilizar auxinas como hormônios de crescimento, como ácido abscísico ou giberelina, certo? E as características de um bom substrato quais são? Ele deve conservar bem a umidade, permitir uma boa aeração, permitir uma boa circulação de ar na terra, certo? Dar sustentação à estaca. Por exemplo, areia lavada e casca de arroz carbonizada, eles dão uma sustentação melhor à nossa estaca. Então o transplante ele pode ser feito do canteiro ou da bandeja de isopor para o local definitivo. O transplante ele pode ser feito também diretamente na terra, e as raízes elas devem estar bem formadas. Então para elas estarem bem formadas, seja por cultivo em hidroponia ou cultivo em sementeira, você pode aí utilizar aquelas auxinas, aqueles hormônios que aceleram o enraizamento, como giberelinas e ácido abscísico. Você pode fazer também um sombreamento na primeira semana, se a espécie for sensível ao sol, né? Se ela não for fotoblástica, você pode fazer um sombreamento utilizando palhas de plantas, certo? Irrigar bem o solo, deixando sempre úmido, e fazer sempre o corte das estacas e o transplante em horários onde não sejam horários de pico, onde os horários não sejam de altas temperaturas, certo? Então, a composição do adubo é um dos fatores de estresse, entre aspas, né, que podem interferir na composição química da planta e, consequentemente, na biossíntese de compostos interessantes, que podem ser aí, eventualmente, biomarcadores ou princípios ativos da nossa planta, da nossa espécie vegetal ou medicinal. Então, deficiência ou excesso de nutrientes pode promover maior ou menor produção de fármacos na planta, certo? Por exemplo, nitrogênio em déficit, ele vai aumentar a produção de alcaloides em papoula, como a Papaver somnífera, que foi a primeira espécie da onde foi possível isolar um composto, um fitofármaco, que foi a morfina, que eu falei na aula passada. Foi o nosso primeiro fitofármaco isolado da Papaver somnífera, tá certo? A beladona, que é a tropa beladona, matéria-prima muito utilizada no Atroveran. As meninas utilizam muito aí para cólica, tá certo? A beladona, quando o solo tem um nitrogênio em déficit, ela vai produzir mais atropina. E a papoula vai produzir mais morfina, certo? Ou seja, o nitrogênio em déficit vai aumentar o nitrogênio em déficit no solo. Ironicamente, nesse caso aqui da papoula e da beladona, vai provocar um aumento da produção de alcaloides, certo? E uma diminuição na produção de alcaloides no caso da lobelia, certo? Que é a lobelia inflata. No caso da camomila, o nitrogênio, quando interage com o potássio, ele aumenta a produção de óleo essencial. Já se sabe disso. Se você quer ter um óleo essencial produzido, se você quer ter uma extração de óleo essencial com maior rendimento, então tenha um solo com nitrogênio e potássio. Tá certo? Então, quando se trata de fósforo, a beladona ela contribui para o aumento da produção de alcaloides. E o coentro e o funcho, certo? Aumentam a produção de compostos aromáticos. Então a beladona, quando tem muito nitrogênio no solo, produz pouco alcaloide, certo? E quando possui fósforo, contribui para o aumento da produção de
alcaloides, certo? Déficit em fósforo, no caso do Chambá, Justiça pectoralis, vai diminuir a produção de cumarinas e vai reduzir a produção de biomassa, certo? Então, eu vou encerrar a aula por hoje. Na parte de adubação, na próxima aula, eu vou retomar. E aí a gente termina aí falando sobre adubação, sobre como fazer um biofertilizante, ecologia química, a relação da ecologia química com a produção de princípios ativos e biomarcadores, tá certo? Falar um pouco de metabolômica de plantas, tudo isso na próxima aula, onde eu também vou comentar sobre o estudo dirigido, certo? Então, minha aula vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e vou mandar o link em breve para vocês.